Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, iniciando o capítulo relacionado ao controle de constitucionalidade das normas. Quando se fala em controle de constitucionalidade das normas, significa um processo de garantia, de proteção da Constituição. E para isso é preciso que exista uma Constituição formal e rígida. Portanto, só se fala em controle de constitucionalidade em países que adotam constituições formais e rígidas. Nesse sentido, não é possível se falar em controle de constitucionalidade na Inglaterra. Então, o controle de constitucionalidade é um mecanismo de compatibilidade das normas infraconstitucionais em face da Constituição. Antes de adentrarmos nos diversos modelos de controle de constitucionalidade, vamos fazer uma discussão, mesmo que rápida, sobre o problema da legitimidade do controle de constitucionalidade. Afinal, por que juízes não eleitos podem proibir ou podem ainda anular uma norma aprovada pela maioria do povo? Não seria esse poder antidemocrático? É essa a questão que se discute, se debate sobre a legitimidade do controle de constitucionalidade. Nessa discussão, o primeiro aspecto importante, ou o primeiro debate importante, se deu entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. De acordo com Schmitt, o guardião da Constituição deveria ser o presidente da República, porque, supostamente, de acordo com Schmitt, o presidente da República, na época de Weimar, seria um poder neutro. Kelsen responderá mostrando que seria impossível o presidente da República ser o guardião da Constituição, exatamente porque ele não seria um poder neutro e ele estaria envolvido nas disputas políticas. Kelsen, então, vai pensar um poder criado pela Constituição, um órgão criado pela Constituição para fazer o controle de constitucionalidade. Esse órgão foi denominado de Tribunal ou Corte Constitucional. O grande problema é que Kelsen não respondeu, afinal, por que esse órgão poderia fazer o controle? Por que não seria antidemocrático colocar nas mãos de uma elite não eleita o poder de anular normas produzidas pelos representantes do povo? Então, nós temos que buscar na doutrina norte-americana essa discussão e respostas para esse problema. E aí a primeira teoria que nós vamos analisar é a do professor norte-americano John Hart Ely, que escreveu na década de 80 o livro Democracia e Desconfiança. Nessa obra, Ely vai mostrar que o controle de constitucionalidade apenas é compatível com a Constituição se o juiz anula normas que violam a igualdade de participação dos indivíduos no processo político. Isso porque ele vai imaginar a Constituição americana como um conjunto de normas de procedimento. Para ele, a democracia é um conjunto de procedimentos que garantem a igual liberdade de participação no espaço público para a deliberação dos temas políticos. O judiciário, portanto, ele funcionaria como um árbitro dessas disputas políticas, né, e apenas poderia anular uma norma se comprovar que essa norma viola essa condição de igualdade de participação no debate público. Né? O judiciário, então, ele funciona como um verdadeiro árbitro dessas disputas políticas. Essa perspectiva de Ely vai sofrer uma crítica do professor Ronald Dworkin, que mostrará, primeiro, que não é possível entender as normas constitucionais americanas apenas como normas de procedimento,
Segundo, a própria separação entre procedimento e conteúdo é artificial, pois as normas de procedimento também possuem conteúdo, também possuem matéria, e, portanto, a melhor estratégia para justificar o controle de constitucionalidade das normas seria mostrar que a democracia ela não apenas é compatível com o controle de constitucionalidade, como até exige esse controle de constitucionalidade. E isso se pensarmos a democracia não apenas como a mera regra da maioria, mas como uma associação de pessoas que se veem como dotadas de iguais liberdades e que, portanto, para participar dessa associação política, a comunidade deve reconhecer a essas pessoas direitos de manifestação, de expressão, de pensamento, de organização da vida privada, etc. Os poderes públicos eleitos pelas maiorias podem oprimir as minorias, desconhecendo esses direitos que são de todos. O judiciário, portanto, somente é legítimo ao declarar a inconstitucionalidade da norma, somente age com legitimidade se demonstrar que essa norma, que está sendo declarada inconstitucional, viola essas condições básicas da democracia. Viola, portanto, essas normas de direitos fundamentais que vai garantir o igual respeito e a igual consideração por todos os membros da comunidade. Percebam que do Work não está dizendo que sempre que o judiciário declara uma norma inconstitucional, que essa declaração é válida, é legítima. Tem que se atentar para os argumentos utilizados pelos magistrados para a declaração da inconstitucionalidade. Então é isso, pessoal, e continuaremos a discutir o problema da legitimidade do controle de constitucionalidade nos nossos próximos encontros. Até lá!